Aleluia. Irmão, é sempre uma honra estar ministrando a palavra de Deus. Desde que eu iniciei na igreja, sempre meu desejo foi sempre compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor ministra no nosso coração, um entendimento um pouquinho mais profundo. E assim nós vamos aprendendo com os ministros que passam na nossa vida, juntamente com alguns livros que a gente lê, de algumas pessoas que tiveram cada vez mais da presença de Deus. E esse aprendizado, irmão, ele tem um fundo muito forte sobre a nossa vida. Eu entendo o seguinte: aquela pessoa que ela parou de aprender, ela parou de crescer no Senhor. Por quê? Porque, irmão, sempre tem alguém que vai ter mais fome do que você, sempre vai ter alguém que vai ter mais sede do que você. Então, a necessidade de nós podermos ouvir aquele que tem mais profundidade, aquele que tem mais sede e mais fome, sabe o que faz? Ele faz provocar mais sede e mais fome em mim. E diante de tanto tempo, irmão, servindo a Deus e ouvindo grandes ministros da palavra do Senhor, a gente vai aprendendo algumas coisas com eles que muitas vezes a gente escuta de pastores como o pastor Marco Feliciano, Silas Malafaia, pastores grandes, irmão, falando o seguinte: que no início do ministério deles, eles eram grandes obreiros do Senhor, eles eram ousados na palavra. Mas à medida que esse ministério ele foi crescendo no Senhor, parece que a atmosfera do ministério foi mudando. Deus abençoe. Por quê? Porque eles foram crescendo, irmão. E tem algumas pessoas que dizem o seguinte: pode se sentar por alguns instantes. Por que eu quero compartilhar isso com você? Porque à medida que você vai crescendo, irmão, você vai mudando a maneira de servir a Deus. Pastor, mas não tem só um jeito de servir ao Senhor? Claro que tem. Tem o jeito raso e o jeito profundo. Existem duas maneiras de você servir a Deus: o jeito raso e o jeito profundo. Não é questão, irmão, de interpretar a Bíblia aqui. Aqui é questão de entrega. Se entregar a Deus, irmão, é o caminho para a profundidade do Senhor. E aqui eu queria trazer algo da parte de Deus, irmão, que talvez vai mudar a tua visão acerca da tua vida, da tua história. Por quê? Porque quando nós tocamos em bases do cristianismo, as pessoas muitas vezes elas ficam deslocadas. Elas não conseguem muitas vezes entender a dimensão da palavra. E eu gostaria de tentar expressar essa palavra dentro da profundidade de pessoas que eu tenho recebido, dentro de pessoas que eu tenho escutado nesse tempo. E uma delas foi aquele vídeo que eu mandei para vocês lá no grupo. E você vê a profundidade do apóstolo Joel Pereira. Você escutar o pastor Dan Duque ministrando. Você ouvir o pastor Chris Outlook. Você ouvir estes homens, irmão, que experimentaram a profundidade do Senhor. Sabe o que eles fazem quando você começa a ouvir eles? Eles te levam para o mesmo lugar onde eles estão. O que eu quero dizer para você, irmão, que talvez durante toda a sua caminhada você ouviu pessoas, irmãos, que tinham um evangelho raso, que tinham um evangelho que ele lia a palavra e ele interpretava a palavra, mas não tinha profundidade na palavra. Por quê? Porque não tem aplicação pessoal. Você, a partir do momento que você ouve a palavra, aquela palavra ela fica na igreja, porque você não consegue levar a palavra para a tua vida, irmão. Você já percebeu isso? Que tem palavras que você ouviu que ela fica só no espiritual, que ela fica somente no culto, que ela fica somente no ambiente onde você ora, onde você busca, mas no teu dia a dia, aquela palavra que você ouviu não muda nada. Por quê? Porque é uma palavra rasa, Kevin. Por que é rasa, pastor? Porque não trouxe mudança. Porque não trouxe transformação. Porque não fez eu ficar com vergonha do pecado.
porque não fez eu ficar com vergonha das minhas atitudes, porque ela não fez eu olhar para dentro de mim e dizer assim: ei, eu estou errado nisso, e eu tenho que corrigir a partir de hoje, porque Deus me mostrou na palavra que eu estou errado. Existe o evangelho raso, irmão, que é a palavra que fica só no culto, mas hoje eu quero te levar no profundo. Quero fazer você nadar no meio do oceano. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a gente priva a igreja de algumas palavras. Por quê? Porque ela é muito pesada, cara. Mas está chegando um tempo, irmão, onde não vai mais ter escolha para nós. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos do diabo. Vai chegar um momento na igreja, irmão, onde nós vamos ter que decidir ou o evangelho ou o mundo. Não tem jeito, irmão. Está afinando, está ficando cada vez mais difícil. Está ficando cada vez mais complicado. E aí, à medida que vai ficando complicado, vai sendo tirado do meio, irmão, o raso do profundo. O profundo nem que ele vá para a cruz, ser crucificado de ponta cabeça. O profundo nem que cortem a cabeça dele, nem que ele seja esfolado. O profundo nem que ele vá no meio da cova dos leões. Mas o raso, a partir do momento que vem a luta, vem a tribulação, vem a perseguição, a primeira coisa que ele faz, ele olha para trás no arado e abandona o evangelho. Por quê? Porque é raso. Porque o conceito dele é só na igreja, o conceito dele é só teórico. Agora quem é profundo, irmão, ele tira o evangelho de dentro da igreja, e o evangelho caminha com ele durante todo o dia. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte: que evangelho que fica só na igreja é um evangelho raso, e eu não quero mais viver no raso com Deus. Eu quero conhecer o céu por dentro. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu queria hoje, irmão, ministrar esta palavra para você no livro de Levíticos, capítulo de número 6. Levíticos, capítulo de número 6, versículo 12. Você que encontrou, diga glória a Deus. Queria falar sobre o fogo que provém do céu, irmão. A palavra de Deus diz, coloque de pé em reverência à palavra. A palavra de Deus diz: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Pode se assentar, dando glória a Jesus. E eu queria que você me ajudasse, irmão, que à medida que você for sentindo essa palavra penetrar no teu coração, você glorificasse o nome do Senhor. Não me deixe sozinho aqui nessa noite, porque eu creio que o fogo vai vir do céu e não da terra, irmão. Quando nós adentramos o livro de Levíticos, irmão, a gente começa a ter uma mentalidade diferente de todos os outros livros da Bíblia. Por quê? Porque você começa em Gênesis contando histórias de Adão, dos filhos de Adão, de Abraão, de José. Você entra no livro de Êxodo, Shemot, quando você está estudando a história ali dos hebreus presos lá no Egito, e você vai vendo. Mas a partir do capítulo, se não me engano, do capítulo 24 do Êxodo, a história muda, porque começa Deus a falar com o povo através de algumas formas. Ele começa a estabelecer no povo alguns utensílios, algumas ferramentas para o povo usar para adorar o nome dele. Deus começa a criar o tabernáculo e dizer: eu quero criar um templo no meio de vocês, para habitar no meio de vocês. Quando Deus faz isso, irmão, ele começa a instruir o povo a fazer o quê? A fazer utensílios. Você tem que prestar muita atenção, irmão. Ele começa a criar utensílios para o templo, para dentro daquele lugar, para que cada utensílio daquele, como disse o Raí, é símbolo de Cristo. Por quê? Porque toda a lei aponta para Cristo. Então, quando Deus começa a ensinar o povo a criar utensílios,
ele fala para Moisés dizendo: você vai criar, Moisés, um lugar para queimar os holocaustos, as ofertas de expiação, ofertas de manjares. E todo tipo de oferta você vai criar um lugar dentro do tabernáculo. E este lugar, irmão, ele é como se fosse uma churrasqueira. É um quadrado. Este lugar é chamado de altar de bronze dentro da Bíblia. E este altar, irmão, ele tem uma história muito linda atrás dele. Ele tem uma história muito forte e muito poderosa em cima do altar. E uma das coisas, irmão, é que o altar, ele ficava na frente do lugar santo. Sabe o que os judeus dizem? Que para acessar o lugar santo, você não poderia passar para este lugar sem passar pelo altar de bronze. Por quê? Porque o altar de bronze, irmão, era onde eles faziam os sacrifícios a Deus. Aquele altar, irmão, ele era tão simbólico, ele era tão poderoso, que existem histórias que falam ali que pessoas morreram porque fizeram errado os sacrifícios naquele altar. Por quê, irmão? Porque Deus olha para Moisés, ele diz uma palavra para Moisés. Ele fala para Moisés no livro do Êxodo, capítulo 25, verso 40. Olha o que ele diz: atenta, pois, que façamos conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Atenta, pois. Pode abrir aí, irmão, vou esperar você abrir. Olha o que ele diz: atenta, pois, que faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. O primeiro entendimento que você tem que ter é o seguinte, irmão: existe este altar de bronze no céu. Existe um altar desse no céu. E Moisés, quando estava no monte, ele foi até esse lugar e ele conseguiu ver este altar que está no céu. Quando Moisés desce do monte, Deus fala: você vai criar uma réplica, exatamente do mesmo jeito, exatamente com os mesmos materiais, exatamente com a mesma medida, com a mesma estrutura. Por quê? Porque se não for conforme o que está no céu, eu não vou habitar no vosso meio. O primeiro entendimento que você tem que ter é o seguinte, irmão: que a oração que Jesus nos ensina, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A terra, irmão, ela tem que ser espelho daquilo que está no céu. Por quê? Porque senão não tem ligação. Primeiro entendimento que você tem que ter é o seguinte, irmão: é que o altar de bronze estava ali não por qualquer coisa, estava ali porque no céu é exatamente do mesmo formato. O primeiro entendimento que os sacerdotes tiveram era como fazer o processo para sacrificar nesse altar. Como fazer para matar os animais, como fazer para fazer com que o animal morresse sem sofrer, como fazer para esquartejar o animal, esquadrinhar ele nas juntas e conjunturas para que não fosse afetado nenhum osso. Porque Deus queria algo perfeito naquele altar. Não podia ser animal, irmão, cego. Não podia ser animal, irmão, que nasceu com defeito. Não podia ser animal com vários tipos de cores. Tinha que ser um animal perfeito. Por quê? Porque senão Deus não aceitava. Porque a semelhança da terra tem que ser a semelhança do céu. O cuidado sacerdotal era tão extremo, irmão, que eles tinham total cuidado para a maneira como eles colocavam as peças em cima do altar de bronze. Por quê? Porque não era questão de chegar lá, pegar um balde, pôr o animal ali dentro e jogar. Não era desse jeito, não. Não é de qualquer jeito. Você tem que colocar peça por peça, ajeitado conforme o que Deus mandou que eles fizessem. Se tivesse osso quebrado, o sacerdote morria. Se tivesse, irmão, animal com defeito queimado em cima do altar, o sacerdote morria. Por quê?
Porque Deus queria que este altar fosse como é no céu, perfeito. Quando a Bíblia fala sobre este altar, ela vai começar a nos trazer esta ideia de ser como no céu é. E uma das coisas que havia neste altar, a primeira coisa, ele era feito de madeira, coberto por bronze. Ele tinha uma grelha, e nas 4 pontas dele, era como se fosse uma haste toda adornada. Quando o sacerdote fazia o sacrifício ali do animal, ele pegava um pouco do sangue daquele animal e passava sobre as 4 pontas do altar. Por quê? Porque o sangue, o que ele faz, irmão? O que o sangue faz conosco? No livro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, olha o que a Bíblia diz. Porque a alma da carne está no sangue. Pelo que eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação. Ou caso, ele trará perdão sobre os vossos pecados, porque a vida está no sangue. Todas as vezes que o sacerdote pegava um pouquinho de sangue, marcava o altar, ele estava fazendo expiação pela pessoa que estava sacrificando. Só que a questão é o seguinte, irmão. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Levíticos, capítulo de número 9? Onde é o primeiro sacrifício que Arão vai fazer? Arão pega, e Deus fala para eles o seguinte: vocês vão fazer 4 tipos de oferta. Primeira oferta, você vai fazer um holocausto e uma expiação pelo vosso pecado. E depois você vai fazer um holocausto e uma expiação pelo povo. Por quê? Porque eu vou descer e o povo vai ver minha glória. Então Arão pega uns animais, ele mata eles e ele coloca sobre o altar de bronze. E de repente ele fica atônito. Por quê? Porque aquele altar não está aceso. Não tem fogo no altar. Eu imagino Arão pegando algum tipo de material químico, colocando em cima de uma madeira, tentando produzir fogo, e Moisés falando para ele: Arão, o que você está fazendo, Arão? Ele dizendo: eu tenho que fazer fogo para queimar no altar. Moisés olha para Arão e ele fala: tem que ser igual é no céu, Arão. Porque o fogo do altar, ele não pode ser produzido aqui na terra. O fogo que vai arder nesse altar tem que vir do céu. Ele não pode vir da terra. E no livro de Levíticos, capítulo 9, verso 24, olha o que diz. Verso 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, ou no caso, no tabernáculo. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. O sacrifício está lá no altar, eles estão saindo, e de repente, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Que o fogo do altar saiu de diante da presença de Deus. Deus está sentado no seu trono, no alto e sublime trono, no céu, Kevin. E aí eu vou ler um texto que o Kevin gosta muito, que é Isaías capítulo 6, verso 6. Olha o que ele diz. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Diante do altar de Deus, irmão, existe um fogo. Existe um fogo. E a Bíblia declara que diante deste fogo foi o serafim, que é aquele que arde, e pega uma das brasas e toca na boca de Isaías. Por quê? Porque o fogo, irmão, que está diante de Deus, é o único fogo que pode queimar diante dele. Presta atenção. O fogo que está diante do altar do Senhor, do trono de Deus, é o único fogo que pode queimar diante dele. Aí você começa a ficar com medo, irmão. Por quê? Porque quando você abre a Bíblia no Levíticos capítulo de número 10, acompanha comigo. Levíticos capítulo 10, verso 1,
Olha o que a Bíblia diz. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. E puseram incenso sobre o fogo. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenou. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante a Deus. Logo depois de Arão ter feito o sacrifício sobre o altar de bronze, e o fogo de Deus acender a chama daquele lugar, Nadab e Abiú produzem um fogo em algum lugar, de alguma forma, e eles vão e pegam este fogo que eles mesmos produziram, colocam dentro do incensário e queimam um incenso sagrado sobre fogo estranho. E a Bíblia diz que o fogo de Deus saiu diante do trono e matou os dois na frente do pai deles, Arão. Eles eram sacerdotes, irmão. Eles não eram qualquer um. E aqui eu quero começar a trazer esta palavra para o teu coração. Irmão, nós lemos no Levíticos capítulo 6. Foi uma ordem determinada por Deus para o sacerdote, dizendo assim: este fogo que está no altar, ele não pode se apagar. Toda manhã você vai se levantar, junto com seus filhos, e você vai colocar lenha nesse fogo, porque o dia que esse fogo apagar, a minha presença saiu do vosso meio. Por quê, irmão? Porque o altar de bronze era precioso, era forte, era algo muito bonito. Mas o que fazia o altar de bronze ser aprovado não era a estrutura dele, não era a beleza dele, era o fogo que consumia naquele altar. Todo fogo, irmão, que é produzido diante de Deus, ele não pode ser fogo estranho, produzido por homens, produzido nessa dimensão. Ele tem que ser um fogo produzido do céu para a terra. E a Bíblia diz que este fogo, irmão, ele era usado para todos os tipos de utensílios dentro do tabernáculo. Por exemplo, você viu o vídeo lá onde o Joel Pereira ele conta, dizendo que o fogo, o sacerdote tinha que acender a menorá todos os dias, não é? Da onde que ele pegava o fogo, irmão? Ele ia lá no altar, pegava a espevitadeira, colocava no fogo, e a espevitadeira queimando dentro do santo e acendia a menorá. O fogo que era produzido, os pães da preposição, tinha que ser fogo do altar. O fogo para queimar o incensário, para entrar dentro do santo dos santos, tinha que ser fogo da onde? Fogo do altar. Por quê? Porque o fogo do altar, ele não era um fogo da terra, Kevin. O fogo que ardia no altar de bronze, ele não era um fogo que veio da terra, ele era um fogo que veio de diante da presença de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que todo fogo que queima diante de Deus, irmão, e ele é fogo estranho, Deus não recebe. O primeiro entendimento que você tem que ter é o seguinte, irmão: o que é o altar de bronze? O altar de bronze é a cruz, é o Gólgota. Por quê, pastor? Porque simboliza as 4 pontas da cruz onde Jesus foi pregado. E você vai ver que Jesus derramou o seu sangue, ele verteu na cruz. Por quê? Porque o altar de bronze foi marcado dentro do holocausto, as 4 pontas dele com o sangue. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele era o holocausto queimado sobre o altar. Quando você, irmão, está olhando para o altar de bronze, você está olhando para a cruz. Porque ninguém acessa a presença sem passar por ele. Quando você olha para a cruz, irmão, você olha o quê? Você olha aquele altar que está diante do santo, que separa você de Deus. E aí o que Jesus fez quando ele morre na cruz? Ele rompeu o véu, Joyce, que nos separava de diante de Deus.
E aí o que Jesus ele fala? Pegue a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo para nós, irmão? Pega esse teu corpinho aí que você acha tão bonito, joga em cima do altar e espera fogo descer. Porque desse corpinho bonito aí nada vai herdar no céu. Tudo tem que morrer em você, nada presta dentro de você. A tua mentalidade não presta. Teus sentimentos não prestam diante de Deus. A tua bondade é vergonha diante do Senhor. A tua alegria é imundícia perante Deus. Por quê? Porque você está corrompido. Você é uma pessoa totalmente corrompida por causa do pecado. Então quando você olha para dentro de você e você acha alguma coisa bonitinho, irmão, é porque o teu olhar está cheio de escama. E você tem que olhar para dentro de você e dizer: Deus, até a minha bondade é tão corrupta diante do Senhor. Sabe o que Jesus está falando para nós, irmão? Que nós temos que passar pelo altar para acessar a presença. Só que tem uma coisa, irmão. A palavra de Deus diz que no céu existe um altar que queima continuamente diante de Deus. E desse altar os serafins pegam essa tenaz e trazem a tenaz para quê? Para purificar Isaías. Então o primeiro entendimento que eu tenho que ter de fogo é que fogo não me traz alegria. A presença do eterno, irmão, ela não te traz satisfação. Por quê? Porque o fogo veio para te consumir até a última célula de pecado que existe dentro de você. As pessoas estão se enganando com o avivamento. O avivamento não é bom, irmão. Por que que avivamento não é bom? Ele é bom para o teu espírito, mas para o teu corpo ele não é. O fogo do Senhor, ele não veio para te satisfazer. Ele vem para te envergonhar. Ele veio para revelar quem você é. Ele veio para mostrar os teus defeitos. Ele veio para revelar as intenções do teu coração, as intenções do teu pensamento. Todas as vezes que você chega num lugar onde tem fogo de Deus, irmão, e você está feliz, esse fogo que está queimando lá não é de Deus. Por quê? Porque quando sai fogo da presença de Deus, olha o que Isaías diz, irmão: ai de mim, por quê? Porque eu sou pecador. Todas as vezes, irmão, que o fogo de Deus sai da presença de Deus, é para matar, é para morrer. Então, pastor, por que eu venho para a igreja? Você vem para morrer com o fogo do Espírito. Cada culto que você vem mata um pouquinho dessa tua personalidade maligna, dessa tua personalidade corrompida. Aleluia, Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre o altar de bronze. Olha que lindo, irmão. A Bíblia diz que o altar de bronze foi feito de madeira de acácia. A madeira de acácia, irmão, era uma madeira muito feia, mas ela era muito forte. E aí você vai entender um texto em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: e ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se revestiu da natureza humana. O altar era revestido de madeira, coberto de bronze, irmão. O bronze simboliza o Espírito Santo quando desceu sobre Jesus, quando ele foi batizado. Mas a madeira de acácia simbolizava a carnalidade do eterno que estava dentro de Jesus. A Bíblia fala, irmão, que este altar ele tinha 4 pontas que simbolizam também as 4 faces da cruz, mas elas também simbolizam, irmão, as 4 faces dos querubins. Ela também simboliza as 4 facetas de Cristo expressadas nos 4 evangelhos. Elas também simbolizam, irmão, várias outras ilustrações bíblicas. O que eu quero dizer para você, irmão, que tudo aponta para Jesus. O modelo tinha que ser exatamente como ele viu no monte. Então não existe vários modelos de altar. O altar que for diferente desse modelo, Deus não vai receber nem oferta e nem derramar fogo sobre ele. O que eu quero dizer para você?
Não existe duas igrejas, irmão. Não existe três igrejas, irmão. Existe uma igreja que tem vários tipos de membros. Mas toda igreja que não tiver um altar, como esse altar, não é igreja. Igreja que não te mata, não é igreja. Igreja que não foi gerada para te matar, ela não é igreja, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus está me dizendo que o altar de bronze serviu para te matar. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12. Abre comigo na Bíblia. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos ensinar alguma coisa. E ele vai nos dizer algo sobre o que é culto de verdade. Ele diz o que? Olha o que ele fala. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Sabe o que é culto de verdade? É quando eu morro. É quando eu morro. Quando morre a minha natureza. E eu começo a olhar para dentro de mim, irmão, e eu não sou ninguém. Eu sou totalmente dependente de Cristo. Igreja que não mata, irmão, ela não tem altar de bronze. Olha o que diz. Livro de 1 João, capítulo 1, verso 7. Porém, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purga de todo o pecado, ou nos faz expiação de todo o pecado. Quando Jesus é sacrificado, irmão, naquela cruz, Ele morreu por quê? Para nos purificar de todo o nosso pecado. Quando Jesus se sacrificou por mim, o altar de bronze, ele estava sendo erguido, presta atenção. O altar de bronze, ele estava sendo erguido. Por que ele estava sendo erguido? Porque tem que ser no céu como é na terra. Agora presta atenção no livro de Hebreus, quando Deus diz assim: eu não habito em lugares feitos por mãos de homens. Por quê? Porque eu sou espírito. E o templo é só parede. Mas eu estou erigindo um altar na terra para habitar no meio do povo. Quando Jesus ressuscita, irmão, Maria vai até ele e vai fazer o quê? Vai tocar em Jesus. O que Jesus fala para ela? Mulher, não me toques, porque ainda não fui glorificado diante do meu Pai. Ele estava erigindo o altar de bronze ainda, irmão. Não tinha sido consumido o holocausto. Significa que o sacrifício ainda não tinha sido completo. Sabe por quê? Porque o corpo morreu lá, Kevin. Mas o fogo não tinha descido. Altar sem fogo não tem cheiro suave diante de Deus. Agora Jesus, irmão, ele está na terra, fica alguns dias aqui, tentando reunir um povo para ficar em Jerusalém. E ele está erigindo o altar. O holocausto está pronto, o corpo dele, ele está para ser glorificado. E agora Jesus vai subir. Ele está subindo, a primeira dimensão, a segunda, a terceira, e ele demora 10 dias. Quando ele chega lá, o Senhor cita o que está nos Salmos: tu és meu filho e hoje eu te ungi. E o coroa como rei. E o Espírito Santo está ali esperando a oportunidade para descer. O altar está erigido. Está lá o corpo. O corpo de Cristo está lá no altar, mas não tem fogo. Ele é o cabeça, vós sois o corpo dele, reunidos entre vós como membros. O corpo está lá no altar, irmão, esperando ser incendiado. Em Atos, no capítulo de número 2, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como de fogo, que se pôs sobre cada um dos membros do corpo.
O fogo desceu, irmão, e consumiu o altar. Sabe por quê? Porque os discípulos não aguentaram a presença do fogo do Espírito e eles tiveram que sair as portas para fora. O que eu quero dizer para você, irmão: fogo diante do eterno, irmão, não pode ser fogo estranho. O altar de bronze, ele só pode ser queimado pelo Espírito de Deus. É o Espírito de fogo que saiu de diante da presença do Senhor para purificar a igreja. O fogo que estava diante de Deus consumiu o corpo que estava no altar. Você é o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Quando o cordeiro morreu, seu pai incendiou o altar que ele criou, que ele erigiu. Quando nós, irmão, olhamos para toda essa história linda que Jesus fez para nós, nós começamos a nos decepcionar. Por quê? Porque em Atos capítulo 2, irmãos, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Por quê? Porque agora eles não estavam mais movidos na sua antiga natureza, eles estão no vento do fogo. Eles estão no vento, eles estão sendo movidos pelo vento do Pentecoste. Pedro diz, irmão, que a sombra dele curava. A Bíblia diz, irmão, que eles estão na porta do templo e eles curam enfermos, eles expulsam demônios. Por quê? Porque eles estão movidos, irmão, pelo vento do fogo. O fogo está andando dentro deles. Por quê? Porque a natureza deles não é mais a mesma. Quando a Bíblia diz que Deus levantou a igreja como um sacerdócio real para oferecer a Ele suas orações, Ele fala na carta de 1 Pedro: vocês são a raça escolhida, o povo eleito, sacerdócio real. Quando a Bíblia fala que nós fomos erigidos sacerdotes diante de Deus, sabe o que ele está falando para nós? Que era para nós manter o fogo aceso. A Bíblia diz o quê? Que toda manhã o sacerdote se levantava e colocava lenha no fogo, para que o fogo não se apagasse. A Bíblia declara, irmão, que este fogo, ele foi ser apagado na destruição do templo. Quando o templo foi destruído, não havia mais altar, e aí o fogo foi apagado. Mais ou menos em torno de 1.200, 1.300 anos, aquele fogo ficou aceso. Aquele fogo não se apagou. Mas a palavra de Deus, irmão, diz que pela desobediência dos israelitas, os babilônicos vieram a eles e destruíram o templo. E o fogo se apagou. Sabe o que eu entendo por isso? É que em Atos capítulo 2, a igreja recebe o fogo. Mas ao decorrer da história, irmão, este fogo, ele não foi sendo alimentado. E ele foi sendo apagado ao decorrer da história. Hoje, quando nós falamos de fogo, nós falamos de algo, irmão, que nós muitas vezes nem entendemos. Por quê? Porque quando, no livro de Atos capítulo 2, toda pessoa que aceitasse Jesus, irmão, ela estava sentenciada à morte. Irmão, por você aceitar Jesus, você morreria. Era a mesma coisa estar lá em países que perseguem os cristãos e você sair declarando no meio da rua: eu sou cristão, a partir de hoje eu sou Bíblia, a partir de hoje eu sirvo a Jesus. O que as pessoas irão fazer com você? Elas irão te matar. Ser cristão nesta época era assim, irmão. Não era para pessoas que não tinham convicção de que Jesus é o Messias. Hoje em dia, a gente aceita Jesus, irmão, mas a gente fica em dúvida: mas será que é? Será que não é? Por quê? Porque nós temos liberdade. Sabe o que o apóstolo Paulo fala para nós? Não use da liberdade
para dar ocasião para a carne. Eu fui na escritura, irmão, e eu comecei a estudar uma coisa, não sobre o altar, mas sobre o fogo. Eu fui para a Bíblia, irmão, tentar entender o que é fogo estranho. O que é fogo estranho no nosso tempo? O que é fogo estranho no nosso tempo? Este é um símbolo do que é queimado no altar, ofertas e orações. Mas qual fogo estou usando para queimá-lo? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: todas as vezes que você vem para um culto, você está queimando no altar de bronze um holocausto ao Senhor. Presta atenção. Você vem para a igreja com um louvor no teu coração, um aleluia, um glória a Deus, amém? Amém, irmão? E aí você vem para a igreja e você chega aqui, você entrega para Deus o seu glória a Deus, o seu aleluia, a sua oferta, o seu dízimo. Você entrega para o Senhor, irmão, a sua adoração. Você está queimando diante de Deus. O que é essa expressão que você está fazendo? É o holocausto que está em cima do altar, tá? É aquilo que você veio para entregar diante da presença de Deus. Então, olha o que a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 18. Olha o que Paulo fala: depois que recebi de Epafrodito a vossa oferta que me foi enviada, chegou como cheiro suave e sacrifício agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Que as ofertas que as pessoas abençoaram ele, chegou diante de Deus como um cheiro suave. Sabe por quê? Porque essas pessoas enviaram uma oferta limpa para Paulo, uma oferta alçada. Então essa oferta é o holocausto. Olha o que diz no livro de Apocalipse 5 e 8. A Bíblia diz: e prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheio de perfume, que são as orações dos santos. Todas as vezes que você ora aqui dentro da igreja, é um incenso, irmão, que você está queimando. Presta atenção, a oração não é o fogo. A oferta não é o fogo. A oferta, a tua oração, o teu louvor é a matéria-prima que vai em cima do altar, irmão. Então, pastor, o que é o fogo? Aí eu vou te mostrar. Todas as vezes que você traz uma oferta e uma oração, ela é um holocausto. Mas o fogo tem que existir para quê? Para queimar e fazer subir diante de Deus como cheiro suave. Amém? Então em 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, olha o que diz. Vou esperar você abrir aí. 1 Coríntios capítulo 7, verso 8, olha o que Paulo diz. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu, solteiro. Mas se não podem abster-se, case-se, porque é melhor casar do que se queimar com o fogo. Pastor, então existe algum fogo dentro da Bíblia que não é o fogo do Espírito Santo? Claro que existe, irmão. Existe um fogo que é chamado pecado dentro da Bíblia. Agora preste atenção, irmão. Paulo está dando um direcionamento para nós, falando assim, que existe um fogo da sexualidade que existe dentro de nós, que ele pode produzir dentro de nós pecado. Todos vocês já namoraram, estão casados. Você pode ver que quando você está ali, o corpo esquenta. Esse é o fogo que Paulo está falando. Você é namorado, você não pode ter relações íntimas. E você começa a abraçar, você começa a beijar, o corpo esquenta. Sabe o que Paulo está falando? Ele diz assim: se você não consegue conter esse fogo que está dentro de você, case-se. Porque este fogo, ele vai vir para você, junto com você, para dentro da igreja, cara. E aí, quando você subir a tua oferta, quando você subir a tua oração, sabe que fogo que vai queimar essa oferta? O fogo do teu pecado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Levíticos que o fogo que está ali no altar não se apague.
A partir do momento, irmão, que eu pego o meu fogo que eu produzi e eu jogo naquele altar, eu estou queimando o meu holocausto com fogo estranho. Porque eu não consegui me conter, Deus. Porque eu tive que olhar aquela mulher, Deus. Porque eu tive desejos por aquele homem, Deus. Eu não consegui conter os meus olhos. Eu não consegui conter, Senhor, a minha televisão, o meu celular, Deus. Eu não consegui conter, Senhor. Então o que Paulo diz, casem-se. E aí tem um sentimento para os casados. Paulo diz na primeira carta, mesmo, quase no mesmo capítulo ali, ele diz o quê? Que aquele que é casado pague a sua esposa e o seu marido pague ela. Por quê? Porque tem casamento que as pessoas não têm mais relacionamento, irmão. Daí o marido vai para pornografia, a mulher vai para prostituição. Por quê? Porque não existe mais relacionamento íntimo. Sabe o que Deus está falando para a igreja, irmão? Fogo que não altera a tua vida pessoal não é fogo da minha presença. Fogo de Deus tem que mudar a sua natureza. Fogo de Deus tem que mudar quem você é, a personalidade sua, esse coração teu que é corrompido por prazeres sexuais. Essa mentalidade sua, que você fica pensando no passado, pensando, e se eu tivesse casado com outro? E se eu tivesse casado com outro? Essa mentalidade sua tem que morrer, irmão. Por quê? Porque é fogo estranho queimando no altar. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, verso 3. Atos capítulo 5, versículo 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Que é que propuseste em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmão? Olha o Nadab e Abiú aqui. A Bíblia declara, irmão, que os discípulos estão reunindo ofertas. E Ananias e Safira retiveram uma parte da oferta que Deus tinha mandado eles fazer. Olha qual foi o pecado deles. Não foi a idolatria, não foi a avareza. O pecado deles foi a mentira. Quando eu venho com a... Olha, eles estão trazendo a oferta aqui. Eles estão trazendo, mas a parte da oferta que eles retiveram é mentira. Quando eu trago a minha oferta sobre fogo da mentira, irmão, diante da presença de Deus eu estou morto. Por quê? Porque eu estou pegando o altar, o holocausto. Eu estou pegando a minha oferta e queimando sobre fogo estranho. Tua oferta tem que vir limpa, com teu coração limpo, senão Deus não aceita. Por isso que Jesus falou: se você vier trazer a oferta no altar, vai lá e se conserta com o teu irmão. Sabe por quê? Porque o sentimento, irmão, o sentimento que está dentro de mim é o fogo que arde. Se o sentimento é santo, é fogo santo. Mas se o sentimento é corrompido, é fogo estranho. O que a Bíblia diz, irmão, é exatamente isso. No Novo Testamento mudou a coisa. Por quê? Porque agora ele não é mais na prática, ele é no sentimento. Jesus diz várias vezes sobre isso. Aquilo que você sente, você é a luz do mundo, o sal da terra. Ele está falando de tudo aquilo que está saindo de dentro de você. E aí ele fala: aquilo que está dentro de você, você acessa o tesouro do teu coração e dele sai. Agora presta atenção, irmão. Se está saindo mentira desse teu coração, é porque dentro desse sentimento seu está corrompido de mentira. E esse sentimento é fogo estranho diante de Deus que você está queimando.
Olha o que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 3. Não queria trazer, mas Deus falando para mim hoje, irmão, não teve jeito. Tiago, capítulo 3, verso 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da nossa natureza e se inflama até o inferno. Irmão, muitas vezes a gente está falando aqui de bênção, está falando de glória, de poder. Mas em algum momento da nossa conversa, às vezes que a gente está falando até com um irmão nosso, a nossa conversa muda. A gente começa a falar um monte de besteira. A gente começa a fazer um monte de comentário, um monte de fofoca, um monte de coisa errada diante da Escritura. E a Bíblia está dizendo que a nossa língua é um fogo, é um mundo de pecados. Por quê? Porque pela língua eu me prostituo. Quando eu começo a fazer piadinha com uma mulher, eu estou me prostituindo com ela, mesmo eu não tendo coabitado com ela. Quando eu começo a fazer piadinha com um homem, começo a fazer risadinha com ele, eu estou me prostituindo. Por quê? Porque a minha língua está falando daquilo que o meu coração está cheio. Estava vendo o Cláudio Duarte esses dias, irmão. Ele falou, eu achei muito engraçado. Ele falou assim: você já percebeu, homem? Quando chega uma mulher bonita no ambiente, tem alguns irmãos que eles arrumam até a postura. Só de você ajeitar a postura, porque chegou uma pessoa que você se sentiu atraído sexualmente, você já pecou. Sabe por quê? Porque agora o que vale não é a prática, o que vale é o sentimento. Quando a língua está falando um monte de coisa, irmão, quando você está brigando com a tua mulher, e você está falando um monte de besteira para ela, falando um monte de palavrão para ela, falando um monte de coisa para ela, o que está falando na língua? Está falando na língua do que o teu coração está cheio. Você está com ódio, está com raiva. Então o que você tem que fazer? Você tem que se converter. Você tem que queimar esse teu corpinho que você acha tão bonito, essa linguagem sua que você acha tão bonita, no altar de sacrifício e dizer: Deus, me mata na cruz, Senhor, porque eu sou pecador, Deus. Irmão, você tem que queimar essa tua mentalidade, como disse, você tem que queimar a concupiscência dos teus olhos. Você nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Você não é satisfeito com o teu corpo, você não é satisfeito com a tua inteligência, você não é satisfeito com o teu financeiro, você não é satisfeito com a tua casa. Você se sente uma pessoa menor do que os outros. Pare, irmão, você é a imagem e semelhança do Eterno, é isso que a Bíblia diz. Fica com o que a Bíblia diz e não com o que os homens dizem, não com aquilo que o diabo diz acerca de você. Quando Deus ele vai nos instruir, irmão, Ele vai nos dando conotações sobre este fogo que está ardendo, Kevin, no meio da igreja. Fogo do dinheiro, pastores corrompidos pelo dinheiro. Que altar, irmão, que você está queimando o teu culto ao Senhor. Por que, pastor, que a presença de Deus não desce na igreja? Porque tem muito fogo estranho queimando no nosso meio, irmão. Por que, Pai, a tua presença não cai sobre mim? Por que eu não sou batizado com o Espírito Santo? Porque tem muito fogo, irmão, estranho na presença de Deus. Você não dá espaço para o Espírito Santo descer sobre você, porque você está orando aqui, pedindo para Deus, e a presença de Deus não vem. E aí o Senhor está falando: vamos ver se ele aguenta orar, vamos ver mesmo se ele aguenta. E aí você, depois de 10 minutos, eu largar a mão de orar, porque a presença de Deus não veio. O Senhor fala: tem que trabalhar a ansiedade dele, tem que trabalhar a falta de confiança. O Senhor vai te dando um monte de situações onde Ele vai te colocar, irmão. Mas existem esses sentimentos dentro de nós que não nos permite acessar a presença. Teu problema não é o pecado, irmão. Teu problema não é a prática do pecado. Teu problema é a luz do pecado. Pastor, o que eu faço? Se a minha televisão me leva a pecar, quebra essa TV, irmão. Fica sem TV, você não vai morrer de ficar sem TV.
Pastor, meu celular. Você precisa de celular mesmo, WhatsApp. Compra aqueles quadradinhos pequenininhos de flip, irmão. Nesses aí tem o WhatsApp, mas não tem internet. Não tem YouTube. Se você não sabe se abster, você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer que Jesus fala? Arranca fora, por quê? Para que não te leve do corpo inteiro pro Guerrenom, pro inferno, irmão. Você tem que arrancar fora, irmão. Os teus vícios você tem que arrancar fora. Ah, pastor, mas eu não consigo ser liberto, irmão. Você só não é liberto porque ainda você não abriu mão. Porque a partir do momento que você arrancar fora, a partir do momento que aquilo não fazer mais parte da sua vida, não vai voltar de novo. O desejo vai estar ali, mas o desejo vai estar cravado na cruz. E todo dia você vai levantar, Kevão, e você vai alimentar o fogo do Espírito Santo que está dentro de você, que vai te levar para o céu. Aleluia, Jesus. Irmão, você foi levantado como sacerdote. Sabe por que você cai? É porque você está deixando o fogo se apagar. O Espírito Santo vem no domingo, e você, irmão, você sai daqui cheio, você sai daqui voltado, dizendo: Deus, essa semana, Senhor, Satanás vai andar debaixo do pé. Aí você levanta na segunda de manhã, sabe o que se faz? Se acordou, abriu o olho. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Tem que ver se caiu mensagem. Mensagem dos meus parentes. Olha lá, ele mandou um bom dia. Aí você vai ver, tem 2, 3 mensagens. Aí você fala: agora eu já matei a minha ansiedade, a vontade de ver as mensagens. Agora eu vou no banheiro, vou lá escovar o dente. Aí você vai no banheiro. Aí você fala: faz 15 minutos que eu não vejo meu celular. Deixa eu ver se mandaram mensagem de novo. Isso é segunda-feira de manhã. Você saiu no domingo cheio, derramando óleo. Na segunda-feira você está acessando as redes sociais. É a primeira coisa que você faz no dia. Olha o que Deus fala para Arão, irmão. Deus olha para Arão e diz assim: Arão, você tem que queimar toda manhã. Você tem que pôr lenha no altar. Irmão, você tem que acordar de manhã, olhar para o céu e dizer: Deus, a tua misericórdia não me matou na madrugada. É pela tua misericórdia a causa de nós não sermos consumidos. Aí você vai dizer: Jesus, olha o meu filho lá, olha minha esposa está aqui. Ô, bem, como é que você está hoje? Vamos orar, vamos orar. Aí, o primeiro passo que se dá na cama, irmão, não é o pé, é o joelho. Prostrado. Você faz uma oração de 5 minutos, nem que seja, irmão. Amém, glória a Deus. Mas a primazia do teu dia é a honra para o Senhor. Sabe o que é isso? É lenha, irmão. Aí você vai para o banheiro fazer a sua necessidade. Aí você está lá no banheiro, ao invés de você estar vendo o Facebook, ao invés de você estar vendo o Instagram, o Twitter, você está ouvindo a palavra. Você está ouvindo uma mensagem que o Kevin enviou lá no grupo. Você está ali ouvindo um hino dizendo: oh, Senhor, Yahweh. O Senhor está enchendo esse banheiro de tua presença, Deus. Aí você vai escovar o dente, irmão. Aí você escova o dente, aí você vai tomar café. Aí você fala: ô Jesus, tua palavra diz que o Senhor bate a porta. E se o Senhor entrar na casa, eu entrarei e cearei com você. Toma café comigo, Jesus. Sabe o que é isso, irmão? É colocar lenha. Se quer ser liberto de pecado, coloca lenha no fogo, irmão. Aquela chama do domingo, irmão, ela vai se alimentar pela segunda. Oh, Shemantoí. Ela vai chegar no teu trabalho, ela vai chegar na casa dos teus familiares. Por quê? Porque você vai estar colocando lenha todo instante. Você não tem tempo para pecar, irmão. Por quê? Porque tem lenha. Cada lenha que você põe é um pouco do fogo que se alimenta. E o holocausto, irmão, quando você chegar na igreja,
Quando você chegar na igreja, irmão, você vai estar tão alimentado pelo fogo, que quando você levantar uma adoração ao Senhor, quando você levantar a oferta ao Senhor, quando você vier aqui a prestar o teu culto como sacrifício vivo, porque você renovou a tua mente, o Senhor vai te mostrar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade dEle. Porque o teu culto você está fazendo certo. Você foi chamado para morrer no altar, para entrar na presença, para estar em lugares mais profundos, e os lugares de revelação, irmão. A lenha é lágrima, a lenha é devocional, a lenha é louvor, a lenha é tempo na presença, a lenha é ouvir mensagens. Que tipo de lenha que você está colocando nesse fogo da presença, irmão? Além das minhas atitudes e o fogo, ou é o pecado, ou é o Espírito que é derramado sobre mim. Em Hebreus capítulo de número 12, verso 28 diz: pelo que recebendo o reino imóvel, retenhamos a graça com que tal maneira servamos a Deus, e lhe sejamos agradável com reverência e piedade. Aqui é tudo lenha. E aí ele diz no verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se você entrar na presença de Deus sem fogo, irmão, você é consumido. O Senhor está te chamando hoje para o altar de bronze, irmão, para você matar toda atitude, toda a intenção do teu coração, tudo aquilo que você é, irmão. Sabe por quê? Porque quando você passar do altar, você vai entrar na presença. Os discípulos morreram em Atos 2, irmão. O apóstolo Paulo diz, a partir do texto, ele diz o seguinte: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Outro texto, o apóstolo Paulo diz: eu esqueço-me das coisas que se passaram e prossigo para o alvo, que é Cristo. Os discípulos morreram em Atos 2, irmão. Pedro não vivia mais, João não vivia mais, porque agora era só Cristo, era só Jesus. As pessoas estavam criticando ele, e eles dizendo: mas tem uma luz aqui dentro de mim que não se apaga, tem um altar dentro de mim que não se apaga. Por quê, irmão? Porque quando a pessoa é levada para morrer no altar, e ela entrou na presença, ela não quer mais sair da presença, irmão, e voltar para a antiga natureza dela, porque a presença é muito linda. Eu estava ouvindo uma senhora de 92 anos hoje, e ela chega para a filha dela e diz: eu estava aqui no asilo, e eu estava me sentindo muito sozinho. Eu pedi para Jesus me abraçar. Ela começa a chorar para a filha dela e diz assim: Jesus é muito lindo. Tem uma coisa que sai de dentro dele, que entra dentro da gente, que é muito lindo. Jesus é lindo. E ela dizia para a filha dela: filha, você tem que pedir para Jesus te abraçar. Daí ela olhou para a filha dela e falou: sabe o que eu achei mais interessante? É que o abraço dele não tem tempo. Ele ficou abraçado comigo até eu me sentir cuidada por ele. Irmão, o mundo, na primeira hora que você está, ele te abandona. Teu emprego você perde, os amigos vão embora, até os filhos te abandonam. Mas Jesus, irmão, Paulo está na prisão. Paulo está na prisão. E o Nazareno vai lá e entra dentro da prisão e diz: ô Paulo, convém você ir testemunhar em Roma. Pedro está na prisão.
E a Bíblia diz que os romanos estão guardando a prisão de Pedro. De repente tem um terremoto naquele lugar, a prisão vai embaixo. A antiga natureza de Pedro diz para ele: Pedro, sai correndo. E Pedro fica sentadinho onde ele está. De repente vem o pretoriano e olha, e eles estão lá dentro da cadeia. O que vocês estão fazendo aí? É que não foi me autorizado sair daqui. Eu só saio daqui debaixo da lei, porque eu fui chamado para ser justo. Eu não me vendo por causa da oportunidade. A oportunidade pode vir, o Satanás pode mudar os pratos, mas eu não me vendo. Porque tem um fogo dentro de mim, irmão, que é um fogo de justiça. Em Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, te pergunta o Senhor, é como um martelo que despedaça a rocha. O fogo de Deus te destrói, o fogo do Senhor te consome. Fogo de avivamento, pastor, é o que? É um fogo que vai te mudar a maneira como você vive lá no mundo. Não dá vontade de chegar em casa, irmão, e pegar tudo que te faz pecar e rasgar e jogar fora depois de uma palavra dessa? Não dá vontade, irmão, de você esvaziar tudo que você é, você se derramar na presença de Deus, quando Deus vem e fala algo para você que vai mudar a sua vida? Só que o problema é o seguinte, irmão: até onde que essa palavra veio em mim? Até onde que essa palavra veio em mim? E aí que Deus falava comigo dizendo o seguinte: a palavra não pode ficar na igreja. A palavra tem que me acompanhar no dia a dia. Então, quando você chegar em casa, a pergunta que eu tenho para você é: que tipo de conversa que você vai ter no meio do caminho para ir embora? Ah, pastor, eu tenho que conversar aqui sobre um monte de coisa. Mas é lenha para acender mais a chama? Ou é sobre fogo estranho que vai apagar? Porque a palavra, irmão, está dizendo, ela é fogo. E ela vem sobre você para te destruir. Essa natureza sua que você se orgulha, essa natureza sua que você diz assim: não, mas comigo está tudo certo, pastor. Então aonde estão os sinais? Aonde estão os prodígios? Porque se não tem sinais ou prodígios, tem problema com o altar, tem problema com o fogo. Jesus só derrama a presença quando fica 10 dias, Kevin, prostrado. Olha o que a Bíblia diz. Conversava com o Marcelo ainda ontem, explicava para ele o texto. Por que que em Atos 2 só tem 125 se Jesus se apresentou para 500? Porque só os 125 creram. Jesus, Kevin, se apresentou pessoalmente, Bruno, para os 500. Os 500 viram ele morrer. E ele se apresentou e disse: eu estou vivo. Ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Mas por que só 125 ficaram? São 10 dias de jejum e oração. Eu imagino um se batendo para o outro e dizendo: e aí, Pedro? Cadê a promessa? Pedro dizendo: eu não sei, cara. Ele só mandou nós ficar aqui. E eu estou sobre a palavra dele. Batiam em João e diziam: ô João, você não deitava no peito do homem? Ele não te deu mais informação aí do que quer fazer? O João olhava e falava: cara, não sei, ele só disse que é para nós ficar aqui até ser revestido. Passa o primeiro dia, o segundo dia, alguns já saíram, alguns foram comer, e os 125 ficaram ali. Talvez, irmão, tinha muita mais pessoas naquele lugar, mas tem muita gente que vai sair do lugar onde Deus mandou ficar. Por quê? Porque é para ficar 125, não é os 500. É só os que creram. Porque Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se quer sinais e prodígios, obedeça a palavra.
Olha o que diz, irmão, em Êxodo capítulo 3, verso 2. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E Moisés, que embora a sarça estivesse em chamas, a sarça não se consumia pelo fogo. O que Deus está nos ensinando aqui? Que o fogo ele te purifica, mas ele não vai te matar. Vai restar aquilo que Deus quer usar dentro de você. Você é a sarça, irmão, a primeira a menorar. Mas a menorar, para acender, ela tem que ser limpa. A menorar, para ser aquecida, ela tem que ser limpa. Então Deus quer usar você debaixo do fogo dele. Mas esse fogo não vai te matar. Ele vai te consumir apenas. Consumir o que, pastor? Consumir o pecado. Mas vai te manter vivo diante da presença do Senhor. Livro de 1 Reis 18:38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água e a valeta. Quando Elias está batalhando, ele está clamando pelo fogo de Deus. Ele faz uma oração de 56 palavras, irmão. 56 palavras e o fogo desce, Kevin. Sabe por quê? Porque o altar estava pronto. A Bíblia diz que os servos de Baal e Azera, eles fazem o altar, mas estava tudo virado o altar. Aí Elias fala, agora é minha vez. A Bíblia diz, e Elias foi e reparou o altar. Ele falou, agora vai pegar água e joga 7 cântaros de água. E a Bíblia diz que Elias faz uma oração de 56 palavras e o fogo desce. Porque o altar estava pronto para receber. É quando você abre mão, irmão. Quando você se esvazia de você mesmo. E você chega na igreja, irmão. Sabe qual é o momento onde você chega mais perfeito para receber fogo de Deus? Quando você perdeu tudo. Quando você não tem dinheiro. Quando você não tem amigo. Quando você está passando a maior luta da sua vida. E você chega moído dentro da igreja. E você olha, pode falar para qualquer crente, irmão. Ele vai dizer, o melhor culto da minha vida foi quando eu estava quebrado. Sabe por quê? Porque o fogo desceu, irmão. Porque o altar está moído. O altar está consertado. Como assim, pastor? O altar para estar consertado, irmão, você tem que estar quebrado. É isso que você tem que entender. Chego feliz diante da presença de Deus, sorrindo. E Deus falando, tem um monte de pecado aí que você tem que confessar. Tem um monte de coisa aí errada que não me agrada. Que eu não quero que você viva dessa forma. Eu tenho uma chamada ministerial que você não está vivendo. E você chega na minha presença dando risada. Agora quando você chega diante da presença de Deus quebrantado, aí Davi diz, e o Senhor jamais rejeitará um coração quebrantado. Você não derrama uma lágrima na presença de Deus, porque não tem sensibilidade, Bruno. A sensibilidade já foi embora, porque o coração ficou duro. Mas a Bíblia diz no livro de Jeremias, e eu tirarei o coração de pedra e vou te dar um coração de carne. A palavra de Deus diz no livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que eu quero falar, irmão, o reino de Deus é constituído de fogo. Quem não gosta de fogo não gosta do reino. Quem não gosta de poder, de dunamis, não gosta do reino, irmão. Agora eu imagino que quando a menorá chegar no céu, irmão, a gente vai estar tão acostumado com o céu, porque a gente já mora lá. Quando você é acostumado, irmão, com o grito, com o poder da unção do Espírito, quando você vem para a igreja esperando o que Deus vai fazer, você não é da terra, você é do céu, irmão. Você já vem derramando lágrimas no meio do caminho, dizendo, Senhor, toca na minha vida lá naquele lugar.
Oh, xaramanteres, teremenequio mandai. Eu estava hoje escutando o pastor Danduque. Enquanto ele ministrava, ele falava sobre transferência. E ele dizia o seguinte, que quando nós recebemos uma palavra vindo do céu para a minha vida, eu tenho que transferir ela para a terra. Quando você recebe, irmão, do céu, fogo consumidor do Senhor que consome o teu altar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que transferir esse fogo para quem está em volta. Teu altar está sendo consumido aqui, teu corpo está sendo calejado aqui, a tua lenha você está botando todo dia aqui, mas desse fogo vai virar uma labareda, irmão. Vai começar a atingir os outros sacerdotes que estão ao seu lado. Mas de repente o fogo não vai se conter dentro do tabernáculo. Ele vai se expandir além do tabernáculo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, irmão. A graça de Jesus, ela não é, irmão, ela não é uma coisa boa. A graça de Jesus, ela veio para matar você. Ele te deu um presente, o presente é a tua salvação, mas para você recebê-lo, você tem que morrer. O céu não herda carne e sangue. Jesus, irmão, ele sempre está falando para nós: aquele que não bebe do meu cálice e não come do meu corpo não tem parte comigo. Ele está dizendo: aquele que não morre na cruz não tem parte comigo. Essa é a minha graça. Essa é a graça que esse povo aí vem falando, dizendo: eu venho para Jesus, eu posso ficar de qualquer jeito. Não pode não, irmão. Fica de qualquer jeito, mas quando ele voltar você vai ficar também. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje você não se engane com o fogo do Espírito Santo. O verdadeiro avivamento é arrependimento de pecados, é lágrima, é choro. Você está pecando, irmão, então está na hora de você se quebrantar na presença de Deus e chorar por causa desse pecado que você faz. Está na hora de você se lamentar, você se rasgar diante do Senhor, dizendo: Deus, me perdoa, Deus. Porque eu peco, Deus, todo dia. E todo dia então, irmão, você vai ter que se arrepender. Ah, mas Jesus já levou o pecado na cruz. Mas ele diz: pegue a cruz sua, o seu pecado, e siga-me. 3 processos para o perdão: o pedido de perdão, o arrependimento e o abandono do pecado. Se não existem esses 3 processos, irmão, você não foi perdoado. Você tem que ser liberto. E se você não foi liberto, está na hora de se gemer. Está na hora de se chorar mesmo. E hoje Jesus está te levando para o funil. Está te levando para o holocausto, dizendo: é no holocausto que você vai gritar. Você vai ter que gritar. Porque você vai clamar a mim, e eu vou te responder com coisas grandes e firmes que você não conhece. O Senhor está te mostrando uma graça diferente hoje, irmão. É uma graça do fogo do Espírito Santo que veio para o homem. Porque o Espírito Santo veio para a terra para convencer o homem do quê? De quão bonitinho ele é, de quão precioso você é. Ah, você é a menina dos olhos de Deus. É isso que o Espírito Santo veio fazer? Não, ele veio convencer o homem do pecado. Ele veio convencer o homem do juízo. Ele veio provocar arrependimento, irmão. Se não existe arrependimento no teu coração, duvide do Espírito que está dentro de você, porque não é o Espírito de Deus. Você não é selado pelo Espírito Santo. Eu quero te falar, irmão, a verdade da palavra. O Espírito Santo, ele veio
para trazer arrependimento para a igreja. A igreja é lugar de pessoas que se arrependem. Arrependimento, irmão, vem de tchuvá, vem de conserto. Eu vou consertar meu casamento, eu vou chegar diante da minha esposa dando risada para ela. Eu pisei na bola, eu fiz um monte de coisa errada. Aí eu chego diante dela dando risada. Vamos consertar, amor. E a tua esposa está irada. Irmão, se você não chegar, oh, por favor, me perdoa. Ela vai dizer, eu não vou te perdoar. E você começa a chorar. Tua esposa fez algo errado e você está chorando ali. Irmão, me perdoa, estou arrependido mesmo do que eu te disse, do que eu fiz. Por quê, irmão? Porque lágrima, as lágrimas do crente, irmão, é símbolo de uma alma quebrantada. Quer uma oração mais forte do que uma lágrima que cai do teu olho? Não existe. Olha a oração de Ana. A expressão do teu evangelho, irmão, é a expressão do que você sente por ele. E está na hora de nós gemer. Está na hora da gente se levantar como igreja e gemer pelos nossos pecados. Da gente consertar e reparar essa língua que fala mal dos outros. Reparar esse sentimento, irmão, que está aí dentro do teu coração. Trazer perdão sobre o teu pai, sobre tua mãe. Trazer perdão sobre um irmão, um sentimento de rancor que você tem. Você tem essa personalidade porque você não perdoou. Porque você sabe que se você perdoar, você tem que abrir mão do teu caráter. Nós falávamos isso com a Adriana de tarde. Nós falávamos das mulheres, muitas vezes têm dificuldade de perdoar porque elas têm que abrir mão de quem elas são, irmão. E para mim abrir mão aí de quem eu sou, cara, é muito difícil. Então, para mim lançar perdão, pastor, eu tenho que entender que aquela pessoa me prejudicou e ela agora vai ficar bem. É exatamente isso, irmão. Porque se você não perdoar quem te magoou, Cristo não te perdoa. Esse é o evangelho da graça, Kevin. Esse é o evangelho que Jesus veio para trazer para nós, igreja. É o evangelho do altar de bronze. Nesse altar de bronze não tem língua estranha, irmão. Nesse altar de bronze, irmão, não tem interpretação de língua. Nesse altar de bronze é só morte, é só sangue. Nesse altar de bronze é só negação. Nesse altar de bronze é só abrir mão do eu, para que Ele viva em mim. Está na hora, irmão, de você decidir por causa de Jesus. Está na hora de você decidir pelo verdadeiro evangelho de Jesus, que Ele veio trazer para nós. Um evangelho de conserto. Aqui está muita explicação, irmão, de por que você age dessa maneira. Aqui está muita explicação de por que você é envergonhado. Aqui está muita explicação, irmão, de por que você é introvertido. Porque um dia te fizeram algo que te matou, que te machucou por dentro. Mas está na hora, irmão, de você pegar essa ferida e dizer: Jesus, eu estou levando hoje para o altar. Eu quero que o Senhor toque aonde está me machucando, Senhor. E o Espírito Santo vai fazer desaparecer, porque Ele é fogo consumidor, irmão. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Teu evangelho, irmão, talvez seja um evangelho do Jesus do amor, mas hoje o Senhor está te revelando a faceta dele, do Jesus do altar de bronze. Ele morreu para gerar um corpo, para ser queimado como sacrifício vivo naquele altar. Eu queria que você curvasse tua cabeça, você fechasse teus olhos. E por alguns instantes, irmão, pode fechar a porta para mim, mas por alguns instantes você meditasse na sua vida. Eu sei que você está cansado, o culto já passou um pouco do horário. Mas, irmão,
Jesus, ele quer consertar você. O que tem na tua vida aí que você tem que queimar no altar? Tem muita personalidade sua aí dentro que tem que queimar, irmão. Tem muita língua aí que tem que queimar, irmão. Tem muita ideia e mentalidade que tem que queimar no altar, porque não é do Senhor. Espírito Santo testifica no coração de cada um. Vai lá nesta vida que me ouve. Vai lá, Senhor. E revela para ela, Senhor, aonde que ela precisa ser consertada, Deus. Aonde que ela precisa, Espírito Santo, ser liberta. Aonde ela precisa ser queimada pelo fogo do teu Espírito, Deus. Espírito de Deus, desce neste lugar. Passa no meio dessas cadeiras, Espírito Santo. Ele já chegou aí, irmão. Enquanto eu estava montando essa mensagem, o Senhor ia me queimando no coração de muita coisa. Eu tive que consertar. Eu quero te dizer, irmão, que ninguém é livre se não estiver no altar. Mas o Espírito Santo quer te trazer à memória muita coisa que você precisa abrir mão. E a tua personalidade é desse jeito porque você não lançou isso no Senhor. Talvez você não abriu mão do dinheiro. Talvez você não abriu mão daquele casamento que você pensou que seria perfeito. Talvez você não abriu mão de um sentimento do passado. Talvez você não abriu mão de uma falta de perdão. Talvez, irmão, aquela atitude que tiveram com você, ainda você não consegue ser livre. Parece que vive na tua mente. Está na hora de você ser livre. Começa a queimar, Espírito de Deus. Traz a paz sobre essa mente agora, Senhor. Existe uma paz que excede todo entendimento. E eu sinto o Espírito Santo liberando essa paz sobre você, para você provar o que é o Evangelho de verdade. Espírito de Deus, tira esse coração duro. Tira esse coração que não sente, que não tem mais sentimento dentro dele. O Senhor é alegria, o Senhor é paz, o Senhor é justiça. Tira esse coração de pedra e coloca a tua presença dentro dele. Porque os frutos do Senhor são todos sentimentos. É bondade, é longanimidade, é paz, é alegria, é domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus, queima nesse altar, ó Deus. Que nenhum tipo de fogo estranho mais seja usado sobre a vida deles. Mas a lenha que alimenta esse fogo provenha do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua presença flua, Senhor. Flua com liberdade, ó Deus. E haja conserto nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém, irmão. Se coloque de pé. Aleluia. Amanhã estaremos na casa do tio, tudo certo? Amém. Glória a Deus, teremos a célula na casa dele. Amém. Se você puder fazer uma consagração, jejum, irmão, essas últimas células, ore, jejue, busque ao Senhor. Esteja preparado amanhã para estar lá. Convide alguém para estar junto conosco. E o Senhor vai nos abençoar dentro daquele lugar. Se você tem sua oferta, seu dízimo, a salva está lá atrás. Aquilo que o Senhor colocar no teu coração, dê com alegria, irmão. Não dê com pesar. É outra lenha aí que você vai continuar colocando no fogo. É dar com alegria. A presença de Deus tem princípios, que tem muita gente querendo os benefícios da presença, mas sem seguir os princípios. Sabe o que me perguntaram? Eles disseram para mim assim: Marcos, por que temos que interpretar a Bíblia com tanta profundidade? Eu falei: por causa dos princípios. Para mim andar em profundidade com Deus, os princípios não é o mesmo de quem anda no raso.
Quem anda no raso, falar em língua estranha é suficiente. Mas quem anda na profundidade, ter visão aberta, não é. Ver anjo, ver demônio, não é suficiente ainda. Você quer andar dentro de Jesus de tanta vontade que você tem de ver o céu. Irmão, um evangelho de profundidade existe, ele requer princípios de profundidade. Se você quer andar próximo, junto de Jesus, os teus princípios não serão os mesmos de uma pessoa que só quer ser salva. A profundidade do Senhor vai te levar em lugares aonde você não quer estar. Olha o que Jesus fala para Pedro: Pedro, um dia vão te vestir e vão te levar num lugar aonde você não quer estar, e lá você vai glorificar o meu nome. Os princípios de quem quer andar agarrado em Jesus é fazer coisas que você não gosta na carne, mas o Espírito está bradando. Então está na hora de nós abrirmos mãos dos princípios do raso e vivermos na profundidade com o Senhor. Senhor Deus, abençoa a semana na Tua presença, Deus. Que a gente possa falar muito de Jesus, como o Raí falou hoje. Que em nome de Jesus, Pai, a Sua presença nos acompanhe. Sinais e prodígios, Pai, comecem a ser manifestos. Que haja, Senhor, frutos, Deus, de tudo aquilo que a gente tem recebido dentro deste lugar. Que em nome de Jesus, Pai, a Sua palavra, a Sua presença estejam conosco. Que a gente tenha lenha para alimentar este fogo, para que esse fogo não se apague. Que em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a glória sobre você. E o Senhor tenha misericórdia de você, irmão. Que o Senhor levante o teu rosto e Ele te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Que Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.